Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 15 horas e 30 minutos pontualmente, pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição da tarde do Redação Hit. E olha, nós vamos começar essa edição com uma novidade, principalmente para quem gosta de café. O Mercado Municipal de São Paulo ganhou um novo espaço que oferece os mais diversos tipos de café. E o visitante escolhe os grãos, que são preparados na hora. Quem vai trazer os detalhes é o Caio Veríssimo. Boa tarde, Caio. Kleber, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na Hit TV. Pois é, hoje a gente vai falar de café, que é a segunda bebida mais consumida pelo brasileiro, atrás apenas da água, né? E pra gente ter uma ideia do quão famosa, do quão popular é essa bebida, olha só, alguns dados indicam que uma pessoa por ano bebe cerca de 1.420 xícaras de café. Olha só, é muito café que o brasileiro realmente gosta. O Brasil é o principal produtor de café em todo o mundo, e para a gente ter uma noção desse número que chama ainda mais atenção, a metade dessa produção fica aqui, não é exportada, porque o brasileiro realmente gosta muito de café. Bom, para a gente entender um pouco mais sobre isso, né, como você mencionou, nós estamos aqui no Mercado Municipal para trazer essa novidade, né? A gente vai conversar com a Paula Bianco, ela que é a gerente do estabelecimento. Paula, primeiramente, muito obrigado por nos receber, uma boa tarde a você. Conta pra gente quanto de variedade aqui, opções o público tem para poder tomar um cafezinho. Boa tarde, obrigada, é um prazer receber vocês e falar de café, né? Nossa paixão. Aqui a gente tem 40 variedades de café, entre arábica e canéfora, e aí a gente tem muitas variedades dentro de muitos processos e muito sensoriais, para todos os gostos. Bom, 40 opções é opção demais. Eu queria saber uma coisa, quando a pessoa chega aqui, ela se depara com tantas opções, como normalmente a pessoa faz para escolher o seu café? Eu brinco que eu não ajudo, eu atrapalho, né? Mas a verdade é que a gente vai apresentando todas as variedades, explicando um pouquinho, sentindo o aroma, e aí a pessoa naturalmente vai escolhendo. Aqui na ficha, a gente acaba demonstrando um pouquinho do sensorial. Então, eu gosto mais para chocolate, gosto mais para floral. Tem gente que se arrisca, né? Nos canéforas que tem o dobro de cafeína e entrega. A gente tem o Laurina, que é metade. Tem do Jacu, que também é muito, muito específico o sabor. E aí a pessoa vai sentindo o aroma e normalmente pede a gente passar na hora. Aí a gente pode passar pelo V60 ou no globinho, igual tá ali, né? A gente vai fazendo, a pessoa se joga. E aí, a partir de 100 gramas, a gente vende. Às vezes a pessoa escolhe o mesmo, às vezes escolhe outros. Então, aí a gente vai vendo, e a intenção das pessoas é exatamente isso, né? E descobrindo se gosta mais da arábica, se gosta mais de um fermentado. E a gente vai tentando descobrir o que cada um gosta. Foi uma coisa muito interessante para mostrar até para o nosso público. Quando a pessoa chega aqui, ela se depara com essas opções. Debaixo de cada grão de café tem aqui as informações. E aí, Paulo, uma coisa que eu queria saber que você explicasse para nós é que em cada informação, cada uma dessas dos informativos dos cafés, há uma pontuação aqui. Explica pra gente o que é essa pontuação. Essa pontuação, a gente recebe ela através de um laudo, tá? Então, existe uma instituição, que é a SCA, que é uma instituição internacional. A gente tem a BSCA, né, que executa os mesmos parâmetros, e ela dá cursos e ela certifica as pessoas que são key graders, que são super especialistas em sensorial. Essas pessoas recebem os cafés e através do cupping ele classifica. Então aí é pelo café mesmo, tanto pelo formato e tudo mais, e pelo sensorial. Então é um café que tem corpo, é um café que tem equilíbrio entre acidez, amargor, doçura, e aí vão havendo essas classificações. A gente costuma dizer muito aqui que essa pontuação ela serve de norte, mas ela não é o definidor. Tem muitos 84 que são tão deliciosos quanto 90. É muito do gosto de cada um. É igual você dizer, tem muita gente que gosta mais de um bolo de fubá do que de um 1000 folhas, né? Mas ele é sim um norte e ele nos auxilia aqui nessa busca impossível dentro dos 40 cafés. Pra gente encerrar, mostra pra gente aqui qual que a galera mais escolhe, qual é que mais a principal pedida aqui. Tem como mostrar pra nós, por favor? Tem. Vamos aqui pro cantinho. Vamos ver. Dentre
os especialistas de café, eu falo que nós somos os apaixonados, a maior parte tem vindo ultimamente atrás do geisha, né? Ele é uma variedade que ficou muito famosa no Panamá, ganhou o maior preço de valor do panamenho, né? Aqui a gente tem um brasileiro também super pontuado da Fazenda Guariroba e ele tem um sensorial bem exótico e bem refinado, né? Ele tem floral, ele é maravilhoso mesmo, realmente vale a pena. Muito bom. E ali eles estão preparando um, né? Vou pedir para o nosso câmera mostrar ali. Além das 40 variedades, a gente tem 30 métodos, né? E aqui, por exemplo, é o globinho, né? Que aqui o café, a água esquenta, sobe, aí o café... E agora, ó, reduziu a pressão, então vai descer... Ele é um método onde tem o filtro ali, mas o café fica infusionado, né? Aí acaba sendo um dos métodos mais diferentes, assim como o turco, né? Que a gente prepara aqui na areia. Vale a pena. Muito bom, muito bom. É isso, Kleber. Tá aí toda a informação. Quem ficou curioso, vem aqui pro Mercado Municipal, vem tomar um cafezinho. Eu vou tomar o meu agora, vou fazer essa vontade para todo mundo que eu sei que tá acompanhando e quer tomar o seu cafezinho. Eu vou aproveitar esse momento aqui, vou tomar um café e eu volto com você aí no estúdio, Kleber. Tá certo, Caio. Eu também fiquei com vontade de tomar um café. Olha, deu até para sentir o cheiro aqui de longe, viu, Caio? Obrigado aí pela participação. Vamos mudar de assunto agora para dizer que a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou ao Supremo Tribunal Federal mais um pedido para que ele cumpra a pena em regime domiciliar. Desta vez, utilizando como argumento a isonomia jurídica com o caso de Fernando Collor, que teve sua pena convertida em prisão domiciliar pelo próprio ministro Alexandre de Moraes, devido à sua idade avançada. Os advogados argumentam que, assim como ocorreu com Collor, o risco de quedas e a condição de saúde vulnerável de Bolsonaro tornam o ambiente onde ele está preso, na Superintendência da Polícia Federal, incompatível com a dignidade humana. Collor está em tratamento da doença de Parkinson há aproximadamente 6 anos, com a constatação real da presença progressiva de graves sintomas motores. A petição, endereçada a Moraes, defende que o episódio causou um quadro de vulnerabilidade clínica permanente e que a unidade prisional não possui estrutura para oferecer a assistência humana contínua ao ex-presidente. Segundo o documento, Bolsonaro sofreu um traumatismo crânio-facial ao cair da própria altura, o que exigiu atendimento médico e exames como tomografias e ressonância magnética. Embora não tenha sido apontada hemorragia intracraniana, a defesa afirma que o episódio comprova que o ambiente prisional é incapaz de evitar intercorrências graves de saúde. O texto cita uma combinação de patologias crônicas decorrentes das cirurgias abdominais realizadas desde 2018, além de comorbidades cardiovasculares e neurológicas, perda de massa muscular, instabilidade postural, apneia do sono grave e crises de soluço. E olha, ainda falando de política, né, o Instituto Quest divulgou hoje o resultado de mais uma pesquisa sobre o governo Lula. 49% dos entrevistados desaprovam o governo, contra 47% que aprovam. O levantamento ouviu 2.002 pessoas com entrevistas presenciais entre os dias 8 e 11 de janeiro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral com o protocolo BR 00835/2026. O Instituto questionou se os entrevistados aprovam ou desaprovam o trabalho que o presidente Lula está fazendo. No mês passado, a desaprovação já era de 49%, mas a aprovação estava em 48%, ou seja, oscilou dentro da margem de erro. O Instituto também mediu a avaliação do governo Lula, que foi considerada negativa para 39% dos entrevistados, contra 38% do mês passado. Já a avaliação positiva registrou uma alteração para baixo, ainda dentro da margem de erro, com relação a dezembro. Era 34% e agora foi para 32%.
E agora é hora da gente fazer o nosso giro de repórteres pelo país para saber o que é notícia nesta quarta-feira. E olha só, hoje nós vamos começar com duas notícias que vêm lá de Santa Catarina e chamam muito a atenção. Para falar sobre elas, nós vamos conversar agora ao vivo com a Michele Veiga, que vai aparecer aqui no telão. E a primeira notícia é sobre o roubo da loja de motos, que a gente mostrou aqui ontem. Parece que temos novidade. Michele, boa tarde. Grande prazer em conversar com você aqui ao vivo. Boa tarde, Kleber. Prazer todo meu. As novidades do caso são que 2 dos 14 que estiveram dentro desse assalto cinematográfico a uma concessionária de motos na cidade de Itajaí, no norte do estado, eram maiores de idade e acabaram sendo aí presos. Os demais, Werneck, todos eram adolescentes. Do bando de 14, 12 foram apreendidos, 2 maiores, o restante menores vão responder por um termo circunstanciado e, de acordo com as novas imagens captadas pela Polícia Civil do Estado, eles não tinham muito um rumo certo, vamos dizer assim, fizeram por fazer, porque eles acabaram pegando as motos, não sabiam nem para onde iam, não tinham um plano de fuga, foi mais uma investida errada, com certeza, por estarem tentando furtar objetos que não eram seus, mas do que uma ação muito planejada. Então, a Polícia Civil trabalha com essa linha de investigação, até porque se investiga que um desses 2 adultos, um desses 2 homens maiores de idade, acabaram indo à concessionária um dia antes e observado que lá as chaves ficavam na ignição das motos, ou seja, as chaves estavam em cada moto e por isso facilitaria uma provável fuga e esse provável assalto que deu tudo errado. A Polícia Civil continua fazendo as investigações, as informações vão sendo apuradas, até porque tem questão de seguro, mas ficou tudo muito fácil para a vida deles. As chaves estavam nas motos. Foi só 2 pedras que atingiram as vidraças e acabaram aí estourando a porta da frente do estabelecimento, que ficou fácil de retirar as motos. Cada uma delas avaliada em mais ou menos R$26 mil. Mas, graças a Deus, a polícia conseguiu fazer a recuperação dos objetos e só faltam 2 desse bando de 14 serem apreendidos. Werneck. É uma boa notícia, então. E outra história, olha só, impressionante. Um homem ficou à deriva no mar durante 17 horas e ele estava agarrado a uma porta de geladeira ali no mar e acabou sendo resgatado, felizmente. Michele, uma história digna de um filme, né, Michele? É verdade, Werneck. Por um lado, teve um final feliz, por outro, não tanto, O Rodrigo, de 35 anos, ficou 17 horas à deriva na cidade de São Francisco do Sul, aqui na região norte também do estado, aonde ele e o pai tinham saído para pescar camarão. Só que o barco teve problemas, acabou naufragando e o pai do Rodrigo acabou falecendo. O seu Valmoci Vicente Bento, de 58 anos. Ele foi encontrado a 9 quilômetros da costa. O Rodrigo, inclusive, foi liberado hoje pela manhã pelo hospital, com ressalvas para que retornasse depois para ir ao sepultamento do seu pai. A região ali de São Francisco do Sul já é tradicional da pesca, Pesca de camarão, na época da tainha, a pesca da tainha, enfim, tem muitos barcos de pesca naquela região e, infelizmente, um problema no barco onde estava o pai e filho acabou ocasionando o naufrágio e o Rodrigo passou 17 horas agarrado a essa porta da geladeira que estava dentro da embarcação para tentar a sobrevivência. No fim, o Corpo de Bombeiros, através aí do helicóptero Arcanjo, do qual vocês estão acompanhando as imagens, fez o resgate e levou o Rodrigo por terra. O corpo do pai dele foi localizado logo em seguida e, como eu disse, foi sepultado hoje na cidade de São Francisco do Sul. Digno de filme, mas com esse capítulo triste que acabou aí vitimando o pai do Rodrigo. Werneck. Tá bom, Michele, quero agradecer a sua participação hoje ao vivo e aproveitar essa oportunidade que a gente está batendo esse papo aqui para te cumprimentar pelo competente trabalho que você faz aí diariamente, todas as histórias com uma riqueza de detalhes. Muito obrigado aí por participar do nosso jornal. Imagina, obrigado nós aqui de Santa Catarina pelo espaço, precisando é só chamar. Grande abraço.
E olha só, por falar em resgate, né? O Rio de Janeiro registrou mais de 2.800 salvamentos no mar. Isso só nos primeiros 12 dias desse novo ano. Quem vai contar essa história agora é o Joênison Santos. Com as temperaturas elevadas e o período de férias, é comum ver praias do Rio de Janeiro lotadas até mesmo em dias de semana no primeiro mês do ano. Essa movimentação se reflete no alto número de salvamentos realizados pelo Corpo de Bombeiros. Em apenas 12 dias, mais de 2.000 pessoas foram resgatadas no mar em todo o estado. Segundo o levantamento, 366 crianças se perderam e precisaram da atuação da corporação para serem encontradas. Entre elas está um menino de 10 anos que desapareceu dentro de um caiaque na região dos Lagos no último sábado. A criança ficou à deriva e só foi localizada cerca de 8 horas depois em Arraial do Cabo. Foram aproximadamente 13 quilômetros percorridos no mar dentro do caiaque. Especialistas alertam que, diante das altas temperaturas, é importante manter-se hidratado, evitar a exposição direta ao sol, especialmente entre 10 e 4 da tarde, além de utilizar roupas leves. O uso de protetor solar é indispensável, assim como a proteção das crianças. Em caso de mal-estar ou tontura provocadas pelo calor excessivo, a orientação é procurar uma unidade municipal de saúde e se manter informado através dos comunicados oficiais do Centro de Operações Rio e da Secretaria Municipal de Saúde. O Sistema Alerta Rio informou que as temperaturas permanecerão entre estáveis e elevadas. Entre hoje e sábado, a previsão para a capital fluminense é de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva isolada a partir da tarde. Os ventos estarão moderados. E olha, agora uma história trágica que vem lá do Rio Grande do Sul. Uma piscina montada em cima de uma laje despencou e acabou matando uma menina de 7 anos. Vamos ver com o Diogo Lachmann. A laje que desabou estava com uma piscina instalada há cerca de uma semana. Segundo a delegada Luciana Smith, que é quem está à frente das investigações, o imóvel é antigo e não passou por nenhuma reforma recentemente. Por isso, até o momento, a principal hipótese trabalhada pela polícia é de que a estrutura tenha cedido por não suportar o peso da piscina cheia, somado ao das 3 crianças. Na tarde do dia 6 de janeiro, Valentina Escalon, de 7 anos, brincava na piscina com os 2 primos, quando a laje cedeu. Ela sofreu traumatismo craniano e morreu após dar entrada no hospital. Os 2 meninos sofreram apenas ferimentos leves e foram liberados no dia seguinte. A polícia ouviu o pai da menina e aguarda os laudos do Instituto Geral de Perícias para esclarecer as circunstâncias do desabamento. E olha, agora um alerta para quem mora em São Paulo. Um levantamento mostra que quase metade dos semáforos para pedestres aqui de São Paulo só ficam 5 segundos. Olha só, 5 segundos abertos. Quem vai contar para a gente essa história agora e ao vivo é o Fernando Jesus, que está em um cruzamento aí de São Paulo, não é, Fernando? Boa tarde, seja bem-vindo também. É isso mesmo, Kleber. Boa tarde para você, boa tarde a todos os telespectadores desta edição da tarde do Redação Hit. Eu estou aqui em frente a um semáforo, uma travessa de um semáforo no centro da cidade de São Paulo. Olha só, são 44% dos semáforos da capital paulista que ficam num período de 4 a 5 segundos aberto para os pedestres atravessarem de um lado para o outro da rua. Esse, inclusive, é um tempo considerado bem curto, principalmente para quem tem dificuldade em atravessar rápido, principalmente idosos, crianças e aquelas pessoas que têm algum tipo de deficiência física, não é mesmo? E, inclusive, no período de janeiro a setembro de 2025, foram 2.127 reclamações sobre esse problema. Esse semáforo, inclusive, ele demora os exatos 5 segundos para a gente atravessar de um lado para o outro da rua. Eu vou pedir para o cinegrafista mostrar lá do outro lado, já está fechado para os pedestres e vai abrir agora para os veículos continuarem o seu percurso. Na Avenida Rebouças, a Rua Maria Paula e a Avenida João Dória, todas no centro de São Paulo, são as que mais têm reclamações de semáforos que fecham rápido, como esse aqui que a gente acabou de mostrar. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CE,
Tietê, afirma que os tempos de travessia são definidos de acordo com a largura da via, mas que em situações específicas esse tempo pode ser ampliado. A companhia também afirma que as equipes técnicas vão vistoriar os locais para conferir esse tempo programado e que, caso seja encontrada alguma falha, as medidas de manutenção serão adotadas. Realmente é um tempo bem curto, como a gente acabou de ver agora na prática, e é bem perigoso, inclusive, principalmente para as pessoas que têm dificuldade em andar rápido. Eu volto com você aí no estúdio, Kleber. Olha, perigoso mesmo, Fernando. Eu fiquei até com medo de você ser atropelado, mas você foi ligeiro aí em atravessar a rua e também com as informações. Muito obrigado. Vamos mudar de assunto, porque agora é hora da gente falar de esportes aqui no Redação Hit. Quem traz as informações é o Bruno Buenos Aires. Por favor, Bruno, entre em nosso estúdio. Boa tarde, seja bem-vindo, Bruno. Bruno, o presidente do Al Ittihad, que é o clube da Arábia Saudita, disse que quer o Messi no time dele, é isso mesmo? Conta pra gente. Exatamente, Kleber. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, o príncipe da Arábia afirmou que dinheiro não é problema. Ele chegou a dizer que Messi poderia escolher até mesmo o valor do seu salário e também o tempo que ele iria receber tudo isso. Isso também só para ver o argentino atuando no Oriente Médio. O presidente do Al Ittihad, clube da Arábia Saudita, quer o Messi jogando no Oriente Médio de qualquer forma. E para contar com o craque argentino em seu clube, o príncipe da Arábia afirmou que dinheiro não é problema. Em uma entrevista a uma revista de esportes da Espanha, o dono do clube árabe, Anmar Al-Haili, revelou que em 2023, Lionel Messi havia rejeitado uma proposta de 1 bilhão e 400 milhões de euros para vestir a camisa do Al Ittihad, assim que o contrato do argentino com o PSG havia chegado ao fim. Naquela ocasião, Messi preferiu se mudar para os Estados Unidos, pensando no conforto de sua família. Mas nesta semana, o príncipe árabe voltou a sonhar com Messi e afirmou que uma nova oferta já está posta diante do craque. Um cheque em branco para Messi poder escolher o salário que quiser e pelo tempo que quiser. Até mesmo se o argentino pedir um contrato milionário vitalício, o sheik bilionário aceitaria sem pensar. Afinal, Lionel Messi é considerado por tantos o melhor jogador de futebol de toda a história. Para muitos, essa seria uma proposta irrecusável. Se ele vai aceitar ou não essa proposta sedutora, não sabemos ainda. Mas já dá para imaginar o maior vencedor da Bola de Ouro de todos os tempos, que já desfilou pelos campos com as camisas de Barcelona, Inter Miami e Argentina, agora com seu novo traje. Até que ficou bem o Messi ali de árabe, né? Mas será que ele aceita essa proposta? Talvez dinheiro não seja tudo para seduzir ele. Ele também não precisa de tanto dinheiro mais, né? Com certeza, Kleber. Já recebe um alto salário ali nos Estados Unidos e acredito que ele também ali não vai querer ir para o Oriente Médio. Tem ali seus companheiros jogando com ele no Inter Miami, tem o Suárez, tem o Jordi Alba. Então acredito que ele esteja bem feliz ali nos Estados Unidos. Vai ter a Copa do Mundo que ele vai jogar também lá onde ele já joga nos Estados Unidos, e acredito que ele não deve ir para o Oriente Médio. Tá certo, Bruno. Vamos falar agora de bola rolando, porque hoje à noite nós temos o primeiro clássico do ano no Campeonato Paulista e eu diria o primeiro grande jogo da temporada, né, Bruno? Com certeza, Kleber. Palmeiras e Santos se enfrentam às 19h30 na Arena Barueri pela segunda rodada do Paulistão. As duas equipes começaram o torneio com vitória e sabem que também um triunfo hoje ajuda a embalar no campeonato e dar moral para as próximas rodadas seguintes. O primeiro clássico do Paulistão 2026 acontece nesta quarta, entre Palmeiras e Santos, às 19h30 na Arena Barueri. O Verdão venceu a Portuguesa na primeira rodada com um time recheado de reservas, que devem dar lugar aos titulares na partida de hoje. Este será o primeiro jogo como mandante do Verdão na temporada. Com o Allianz reformando o gramado, o Alviverde mandará seus jogos neste início de ano na Arena Barueri. Para o confronto, Abel Ferreira deve levar a campo um time próximo do ideal para a temporada. Vitor Roque, que ficou de fora da estreia por uma entorse no tornozelo, ainda é dúvida. Já Flaco Lopes está recuperado de uma gripe e estará à disposição. Sendo assim, uma provável escalação conta com Carlos Miguel, Kelvin, Fux ou Murilo, Gomes e Piquerez, Emiliano Martínez, Marlon Freitas e Andréas Pereira, Rafael Veiga, Flaco Lopes e Vitor Roque ou Bruno Rodrigues. Assim como o Palmeiras, o Santos estreou no Paulistão com vitória, batendo o Novo Horizontino na Vila Belmiro por 2-1. O treinador argentino tem
tenta emendar a segunda vitória consecutiva para embalar no estadual. E o palco do clássico traz boas lembranças para o Peixe. Foi em Barueri que o Santos conseguiu a única vitória como visitante sobre o Palmeiras desde que o técnico Abel Ferreira assumiu o time em novembro de 2020. Em 9 partidas longe da Vila Belmiro, o Peixe foi derrotado 8 vezes. A única vitória como visitante contra o treinador português ocorreu no jogo válido pela 26ª rodada do Brasileirão de 2023, onde o Santos venceu o Palmeiras de virada por 2-1. Para tentar repetir este feito, Vojvoda conta com os retornos do meia Zé Rafael, recuperado de uma conjuntivite, e de Barreal, inscrito no Paulistão. O Peixe ainda tenta contar com o meia Gabriel Menino. O ex-jogador do Atlético Mineiro ainda não foi anunciado oficialmente, mas viajou com o elenco para São Paulo, onde a equipe está concentrada para a partida. Então, uma provável escalação do Santos conta com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Zé Ivaldo e Escobar, William Arão, João Schmidt e Roleiser, Barreal, Gabigol e Lautaro Dias. Olha, os dois times jogam praticamente completos, claro, não vai ter o Neymar pelo Santos, mas eu queria saber então o seu palpite para esse primeiro grande clássico de 2026. Kleber, podemos, a gente viu ali apenas um jogo das equipes ainda nessa temporada, tá pegando ritmo, clássico é clássico, vou ficar com 1-1 empate aí entre Santos e Palmeiras. É minha opinião também, começo de temporada, acho que o Palmeiras é mais forte, mas nesse comecinho aí estão iguais, eu aposto também no 1-1, Bruno. Com certeza, Kleber. Vai ser um grande jogo. Isso a gente pode ter certeza. Tá certo. Muito obrigado pelas informações, então, Bruno. Eu que agradeço. Boa tarde a você e também a todos que nos assistem. Bom, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia. Uma ótima tarde e até mais. Tchau.